nossa atividade de hoje, nós vamos falar sobre Piet Mondrian. Observe com atenção esta tela de Piet Mondrian, 1930. Então vamos lá, pessoal. Para a proposta de hoje, nós vamos utilizar as cores primárias, que são vermelho, azul e o amarelo. Com essas três cores, nós conseguimos outras combinações. Vamos utilizar uma caneta preta, folhas de sulfite e também eu recortei um retângulo de papelão, tá? Pessoal, depois de a gente ter observado a tela de Piet Mondrian, você vai pegar o papelão recortado, né, em formato ou de retângulo ou de quadrado, e ele vai servir de molde para você fazer vários quadrados ou vários retângulos aí nessa folha de sulfite. Sabe por quê? Porque o Piet Mondrian, ele ficou muito famoso porque ele pintava umas telas abstratas e que principalmente o que aparecia nas obras dele eram as linhas retas. Isso mesmo, ele foi um dos mais famosos e mais importantes pintores do modernismo. Ele gostava também muito das figuras geométricas, principalmente o retângulo e o quadrado. Com o tempo, ele começou a utilizar somente as cores primárias, que era o vermelho, o azul e o amarelo, porque ele acreditava que com essas formas geométricas que são exatas e com essas cores, ele poderia criar uma enorme possibilidade, né? Ele tinha a certeza de que uma obra nunca seria igual a outra, e aí ele começou a criar várias possibilidades, várias obras utilizando esses recursos. Olha só como vai ficar a sua folha. Tá vendo? Depois que você finalizou todo esse contorno aí das suas formas, você vai iniciar a pintura e vai utilizar somente essas três cores básicas, o azul, o vermelho e o amarelo. Tem espaços que vai ficar em branco também, você pode escolher o modo como você quiser. Você pode estar se perguntando: nossa, mas será que Piet Mondrian sempre pintou assim, com as formas geométricas e com essas cores? Não, Piet Mondrian ele também desenhou, ele pintou paisagens, ele pintava muitas árvores, ele gostava também de formas arredondadas, mas com o tempo ele começou a lançar uma nova arte, esse novo modo de representar a arte, que era baseado justamente nisso, nessas cores primárias e nessas formas geométricas, que foi chamado de neoplasticismo. É interessante porque para ele, a linha vertical, ele representava o masculino, o homem, e a linha horizontal representava o feminino, a mulher. Para ele, tinha toda uma lógica nessa composição dessa obra dele. E, na verdade, o interesse mesmo de Piet Mondrian, ele veio através de um tio dele, que gostava muito de arte. Como a família dele era muito religiosa e queria que ele fosse padre, mas ele não queria ser padre, ele falou, vou me tornar um professor e assim eu posso dar aula de artes. E foi o que ele fez. Começou a pintar e ser professor de artes, mas depois de um tempo ele ficou muito insatisfeito porque aquilo não estava mais trazendo felicidade para ele. E aí ele foi buscar ser artista, mesmo não sendo a vontade dos pais dele. Foi um período muito difícil na vida dele. E ele morreu bem velhinho já. Ele pegou uma pneumonia e morreu. Olha aí, finalizei a obra baseada em Piet Mondrian. Agora é com você. Faça uma linda obra com as cores primárias.